Isso é fantástico, só que a gente não entende na hora. Então, na hora, a gente não compreende, a gente não sabe por quê. Puxa, não dá. E Ele está provisionando. Ele está te livrando de uma fria, Ele está preparando o melhor, Ele está preparando o ótimo, porque você só ia conseguir chegar no bom, e Ele está preparando o ótimo. E a gente precisa entender isso. Então eu escolhi o livro de Esther, porque é o livro mais prático a respeito disso. E a gente começou semana passada a falar disso. Então eu escolhi o livro de Esther porque, primeiro, no livro de Esther, nenhuma vez o nome de Deus é citado claramente, Deus. Nenhuma vez. Mas esse nome dele aparece por 5 vezes como acróstico. Acróstico, eu expliquei desde a semana passada. É quando a gente coloca uma palavra pelas primeiras letras de uma expressão, de um parágrafo. Então o nome dele aparece por 4 vezes dessa forma. E é isso que eu quero mostrar para vocês, porque cada vez que o nome de Deus aparece no livro de Esther, há uma grande virada de mesa. Há uma grande virada de jogo. Todas as vezes que o nome de Deus aparece no livro de Esther, há uma capotada na situação. Legal? E aí vamos lá, balança o teu irmão aí do lado e fala para ele assim: se prepare. Então vamos começar por Esther capítulo 1, verso 1. No comecinho. A gente já passou por isso, é só um refresh do culto passado, legal? Mas diz assim: nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, esse é o rei que historicamente é conhecido como Xerxes, mas na Bíblia é chamado de Assuero. Sobre 127 províncias, esse cara reinava sobre todo mundo conhecido da época. Vai virando. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. Legal, eu até comentei com vocês, que eu vi no History Channel, que arqueólogos encontraram esse palácio onde essa festa aconteceu. E eles identificaram esse palácio por causa do chão preto e branco. E diz assim, vai virando. No 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes e os seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. Os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Vai virando. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor de sua excelente grandeza por muitos dias. 180 dias de festa. Pega isso aí, vira. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Vai virando. Havia tecido branco, linho fino, estofos de púrpura, tratados a cordões de linho de púrpura, argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore e alabastro. Então, mármore branco, alabastro preto. Por isso que no History Channel a gente vê que foi encontrado esse lugar, porque o chão está lá, pátio do chão, uma riqueza incalculável, incontestável. E eles encontraram. Vira mais um. Dava-se-lhes a beber em vasos de ouro, em vasos de várias espécies. Havia muito vinho real, graça e generosidade do rei. Pula para o verso agora 19. Diz assim. Agora, antes de eu ler esse, porque não dá para ler tudo, ainda mais que eu estou fazendo um refresh. Chegou num determinado momento, 180 dias de festa, Deus manda chamar a rainha Vaste, a mulher dele. A rainha vira e diz, não vou. Ele está bêbado e eu não vou. E aí o rei fica com cara de tacho. Só que aquele era um momento de teocracia. O rei não era só rei, era também Deus. Os imediatos do rei partiram para cima do rei e disse assim, cara, se você aceitar isso no meio de uma festa dessa, todas as mulheres vão desonrar seus maridos. A exemplo da rainha. E eles deram essa ideia. Se bem parecer ao rei, promulgue da sua parte um edito real, que se inscreva nas leis dos persas e dos medos. E as leis, quando eram promulgadas pelo rei, como era uma teocracia, era uma lei divina, ela era irrevogável. E essa lei, que não se revogue, que Vaste, a rainha, nunca mais entre na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor do que ela. E aí vira mais um, diz assim, quando for ouvido esse mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto os mais importantes quanto os menos importantes.
Quando chega nesse momento, essa frase, todas as mulheres darão honra a seu marido, põe o slide 1. Pela primeira vez a gente vê o acróstico do nome de Deus nessa carta. Entende isso? Não, pode virar, esse. Então a gente vê Yud, Rei, Vav, Rei. Isso é Deus. Esse tetagrama é o nome de Deus no original hebraico, que os judeus sequer podem ler. Por causa da religiosidade, exatamente em Êxodo capítulo 20, tem o primeiro mandamento que diz assim: não usarás o nome do teu Deus em vão. Os religiosos judaicos que perderam o feeling do Redentor que nos libertou, diga aleluia para isso, vai dizendo aleluia, vai pegando. Eles não leem, sabe o que eles fizeram? Na hora de traduzir a Bíblia, onde tinha o tetragrama Yud, Rei, Vav, Rei, que se pronuncia Yahweh, eles colocaram Adonai, que significa dono, Senhor. Porque eles não podem ler esse nome. Mas aqui Deus aparece. Agora veja, a primeira vez que o nome de Deus aparece no livro de Esther é aqui. Você consegue entender que é numa capotada violenta? Pastor, qual? Simplesmente, cara, saiu a rainha, que era insubstituível, e entrou agora uma judia chamada Esther, de 18 anos no lugar dela. Diga comigo, provisão. Diga de novo, provisão. Você consegue entender que nesse momento ninguém entendeu bolhufas? Ninguém vai entender. Pô, como assim? Que finalidade? Deus ficou doido. Mas Ele está vendo lá na frente, cara. E é isso que a gente vai buscar na mensagem de hoje, entende? Diga glória a Deus. Então fala de novo para o seu irmão assim, se prepare, irmão. Fala para ele. Agora, quando nós vemos isso, vira o 21, vai lá, volta lá. Esther, capítulo 1, verso 21. O conselho pareceu bem, tanto ao rei quanto aos príncipes, e ele fez segundo a palavra desse conselheiro dele chamado Mamucã. Esther, capítulo 2, no verso 12. Agora, o rei vira e lança um edito. E diz, eu tenho que substituir a rainha. Eu lancei um decreto. Então, todas as virgens do meu reino, que eram reinos gigantescos, vão se apresentar diante de mim, para mim escolher minha nova rainha. E as mulheres do reino todas se prepararam. E, cara, era tão louco que o preparo levava 6 meses. As mulheres iam para um palácio onde elas tinham direito de pegar a joia que ela quisesse. Que as mulheres diga glória a Deus, diga. Rapaz, era brinco de pérola, diamante, esmeralda, rubi, o que elas quisessem, bracelete, tudo. Elas podiam se enfeitar para se apresentar na presença do rei. Entende isso? Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei, olha só, depois de tratado segundo a prescrição para as mulheres, olha bem, 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do embelezamento das mulheres para poder chegar na frente do rei. 6 meses com óleo e mirra e 6 meses tomando banho com perfume. Fala aí, que bicho metido. O cara não é bobo não, é o bichão mesmo, ó. E diz assim, ó, vira, verso 13. Então, aí é que a jovem vinha ao rei, e a ela se dava tudo o que ela desejasse para se ornar. Aleluia, diga. Rapaz, o que ela quisesse. Se dava a ela, e ela levava da casa das mulheres para se apresentar na frente do rei para ele escolher. Isso é fantástico. Mas aí eu me lembro que eu falei para vocês, vamos lá, pula para o verso 15. Chegou a vez de Esther, a judia. E quando chegou a vez da judia, diz assim, Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que cuidava dela como filha, adotou ela quando Abiail morreu. Quando chegou a vez dela ir ao rei, ela não pediu nada. Imagina, a galera, vai lá, filha, escolhe o que você quiser. E ela diz, não quero. Mas vai lá, filha, é natural que quanto mais bonita, mais fácil para você vencer. Repete comigo, diga, lógica humana. Mais forte, lógica humana. E ela vira e diz, não quero. Então o que você quer?
Ela disse: o cara que anda mais perto do rei é o eunuco do rei, o nome dele é Hegai. Ele sabe o que o rei gosta. Leia, leia, leia. Então, na vez dela, ela não pediu nada além do que disse Hegai, o eunuco do rei, o guarda das mulheres. Então Esther entrou só com o que Hegai disse. Você compreende? Eu tenho dito isso às pessoas, que servir a Deus começa onde Deus pede. Quer que eu repita, irmão? Servir a Deus começa onde Deus pede. Tem gente fazendo milhares de coisas para Deus, cansado, enfadado, esgotado. E eu fico olhando assim, eu digo: só não está servindo a Deus. Pastor, não entendi. Vamos lá, que eu chegasse para Dona Keila e dissesse: Dona Keila, eu estou precisando que a senhora vá ali no mercado e traga para mim 5 pães e 2 litros de leite. E ela dissesse: tá bom, pastor, agora mesmo. Aí ela fosse. Cara, aí ela quisendo e querendo me agradar, ela trouxesse queijo, presunto, queijos importados. Ela trouxesse uma garrafa de vinho do Porto e trouxesse mais carnes, picanhas. E aí ela voltasse cheia de compras. Tá aqui, pastor. E eu dissesse: aleluia, irmã, deixa Deus te usar. E eu dissesse: onde está o pão e o leite? E ela fizesse: puxa, pastor, esqueci, mas eu trouxe tudo isso, pastor. Custou R$2.500. E eu dissesse para ela: cara, é muito bom, mas você não me serviu. É mentira. Porque servir a Deus começa aonde Deus te pede. Às vezes Ele só quer que você dê um sorriso para todo mundo que estiver na igreja. Dê um sorriso aí, vai. Dá um sorriso para quem está do seu lado, vai. Tem gente que tem vergonha. Tem gente que é tão rabugenta que tem vergonha de dar um sorriso. Você já viu? Parece que foi batizado em suco de limão. O infeliz. Você está pegando? Às vezes Deus só quer que você dê um sorriso para todo mundo que está na igreja. Às vezes Deus só quer que você chegue 15 minutos mais cedo para receber na porta todo mundo com um abraço. Pastor, mas só isso? Cara, isso é muito forte. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo? Diga aleluia. Então essa menina, ela escolhe só o que Hegai, o eunuco do rei, diz. E olha o que diz a última frase: e ela alcançou o favor de todos. Diga favor. Diga graça e favor. Agora diga favor e crescimento. Eu não estou dando indireta não, viu, Barleta? Diz até o nome do cara, vê? Pastor sem vergonha. Até o nome do cara eu digo. Não estou dando indireta não, viu, casal Barleta? Mas veja, você está entendendo? E ela alcançou, vira mais um. Aí diz assim, olha só: assim foi levada Esther ao rei Assuero. Assim como? Fazendo o que o rei gostava, não o que ela achava legal. Cara, eu cansei de dizer para pessoas, chegar e dizer assim: cara, agora na obra da casa nova do pai, a gente está fazendo uma casa para o pai, diga aleluia. E já vai preparando o coração para não ficar magoado, chocado, que no final do culto eu vou mandar fazer uma oferta para a casa do pai. Puxa, pastor, só pede, vai. Não vou falar não. Você está entendendo? Por que eu faço isso? Porque a gente vai fazer aqui dentro essa obra, diga aleluia. Eu não vou pedir emprestado, nem me vender para político, não vou. Vai ser os 5 pães e 2 peixes de cada um que vai terminar, diga aleluia. Mas veja, aí, presta atenção no que eu estou falando para você. Eu cheguei para pessoas no meio dessa obra: pastor, eu vou falar, viu? Eu sei que você está aqui, mas eu não vou falar seu nome, então não faça caretas para depois não dizer que eu lhe entreguei. É impossível adivinhar que foi você. Pastor, eu vou dar o data show que quando junta aí na tela 7 metros de tela. Legal, R$20 mil. Aí, bacana.
Só que aí, pastor, eu vou pegar o meu dízimo, que é 12, e aí eu já vou dar o data show. E aí eu falei, não, filho, não faz isso não. Aí o cara disse, mas pastor, então você prefere que eu dê o dízimo de 12 do que o data show de 20? Eu falei, filho, não sou eu que prefiro. Eu só não posso te enganar, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Eu estou aqui para te ensinar a fazer o que Esther fez. O que Deus te pediu? Deus te pediu data show? Não, então isso é a tua semente que vai te enriquecer. Mas se você fizer ela em detrimento ao teu dízimo, você está morto. E essa não é minha função. Olha lá. Ela foi levada ao rei fazendo só o que o rei gosta. Diga aleluia. E olha o que diz. Vira mais um. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Diga aleluia. E olha que legal. Ela alcançou perante o rei favor e graça mais do que todas as virgens. Diga aleluia. Diga favor e graça. Eu já falei que eu preciso de um bando. Já falei. Favor e graça. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Eu estou dizendo, filho, que todas as vezes que você usar o favor e a graça, você vai vencer. Eu vou repetir. Eu estou dizendo para você que todas as vezes que você usar o favor e a graça que Deus te dá, tem um prêmio engajado nisso. Você consegue entender essa loucura? Veja, todas as vezes que você usar o favor e graça que Deus te dá, existe um prêmio atrelado a isso, que o próprio Deus tem preparado. Mas há um problema. Balança o irmão, diga, há um problema, irmão. Fala com ele, fala com fé, há um problema, irmão. Sabe qual é o problema? O problema é que nós temos muita inteligência. Pastor, isso é um problema? Uma vez eu falei para a pessoa que chegou perto de mim e falou, pastor, não sei por que o milagre não está acontecendo. Eu disse para ela, sabe o que é, filho? Deus está com muitos problemas. Ela disse, pastor, mas Deus tem problema? Eu digo, claro, você. Você é um problema sério para Deus. Porque nós temos muita inteligência. E sabe o que acontece, que eu escrevi aqui para você? Nós ficamos esperando e dependendo de nossa própria capacidade. E quando nós fazemos isso, nós renunciamos ao sobrenatural. Eu vou repetir, eu sei que você precisa. Quando nós dependemos da nossa artimanha, como aquelas mulheres que pegaram todas as joias que podiam. Você consegue enxergar a mulher com pulseira até aqui? Só eu que consigo. Eu consigo enxergar. Você consegue enxergar a mulher? Com tanto perfume que quem passava do lado tampava o nariz. Eu consigo enxergar. Só que isso é um tipo de nós tentando fazer com a nossa força. E o problema está aí. Que a nossa inteligência, quando começa a operar, nós voluntariamente renunciamos ao sobrenatural. E se você estiver fazendo com a sua força, filho, se prepare. Fala para o irmão assim, se prepare, irmão. Porque primeiro será limitado a tua força. E eu disse isso aqui no culto passado, só vou refrescar, legal? Se Deus, vou falar de um pastor primeiro, depois eu traduzo para vocês. Se Deus tem para a minha vida um propósito, para mim ganhar 1 milhão de pessoas, o diabo facilmente vai me dar 200 mil. E sabe o que vai acontecer quando eu tiver um ministério com 200 mil pessoas? Eu vou parecer um sapo cururu inchado. I am the best pastor. More beautiful of the world. Entende isso? E o diabo vai estar dando uma gargalhada da minha cara, dizendo... Ele não ganhou 200 mil membros. Ele perdeu 800 mil.
Se o diabo tem um propósito para o empresário ganhar, ter R$1 bilhão em proventos para financiar o reino, você consegue entender que o diabo deixa esse cara juntar 10 milhões fácil? E vai estar do lado dele dando gargalhadas, enquanto ele se acha o melhor. Por isso que a Bíblia fala sobre as astutas ciladas do diabo. Por isso que a Bíblia fala sobre a gente se posicionar na força, na capacidade. Por isso que Salomão não pediu dinheiro. Porque ele podia pedir dinheiro e dar e Deus providenciar um recurso para ele que fosse 1/10 do propósito. E ele ficaria feito um sapo cururu inchado. Ele disse, eu quero um coração que te escute com inteligência. Porque se é 1 bilhão, eu não quero 999 milhões. Não quero. Eu quero tudo que Deus tem para mim. A forma maior de se honrar a Deus é você ter tudo que Ele pagou na cruz para você ter. Eu vou repetir essa frase. A forma mais alta de se honrar a Deus é você usufruir de tudo que Ele morreu na cruz para você ter. Legal? E isso vai de encontro à religiosidade, porque tem pessoas que pensam que a miséria e o sofrimento honram a Deus. Eu digo, que isso, cara? Você é pai? Você tem pai aqui? Tem pai e mãe aqui? Tem. Legal, imagina, você trabalha pra caramba, olha da janela e vê seu filho embaixo com um pé com chinelo, outro sem, a calça rasgada, o cabelo desgrenhado, sujo e fedorento. Aí você vai dizer, você é o pai, você olha da janela e vai dizer, aleluia, olha como meu filho é humilde. Você vai dizer, que miserável, eu trabalho que nem um camelo e o cara andando feito um mendigo me desonrando. É assim que Deus nos vê. Diga aleluia. Cara, Ele quer te ver honrando Ele. Ele quer que você usufrua do que Ele pagou para você ter. Diga aleluia. Isso é que honra a Deus. Diga glória a Deus por isso. Aleluia, cara. Levante a mão, diga assim: eu possuo tudo que a Bíblia diz que eu possuo. Muito legal. Agora dá um aplauso para o irmão do seu lado. Aplauda a igreja. Vocês são riquíssimos, cara. Vocês são riquíssimos. Quando a gente vê Provérbios capítulo 3, verso 5, põe aqui para mim. Você vai entender, olha o que ele diz. Olha o problema, Salomão de novo. Fala para o seu irmão, é Salomão de novo, irmão. Você já prestou atenção que eu admiro esse cara? Admiro. Olha lá, ele de novo. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies na tua capacidade. Por que esse cara disse isso? Por quê? Se você for virando, vai virando. Reconhece-o em todos os caminhos. Você sabe o que é isso? Eu vinha falando e sempre converso isso com uma pessoa, um irmão, um filho, um discípulo meu. Eu digo assim, cara, cuidado, QI espiritual. QI espiritual. O que é QI espiritual? Satanás, quando não consegue te parar, ele te acelera. Pega isso. Satanás já não conseguiu te parar, diga aleluia. Então protege o acelerador, irmão. Porque ele diz, eu não consegui parar, Carla. O que eu faço? Vou meter o pé no acelerador. Quando ela se empolgar com a velocidade, achando que está dominando a situação, vai chegar a curva Tamborello. E a velocidade está aumentando. Vai ser 27 capotada. Não sobra nada. O diabo sabe disso. E eu tenho minha função como pregador, como mestre da palavra, é abrir os olhos de vocês, para que vocês identifiquem essas astutas ciladas do diabo. Gostei dessa. Segue o irmão ali e diga obrigado, pai. É para que vocês entendam. Então o que ele está falando? O diabo vai fazer com que você chegue num ponto em que o mestre André conquiste tantos clientes, porque ele é um advogado, um dos melhores advogados de São Paulo, e o diabo vai fazer com que ele conquiste um nicho tão grande de contratos milionários, que aí ele vai parar e dizer assim,
tudo bem, é legal eu estar na igreja, é bacana eu estar lá, afinal de contas eu sou cristão, mas não foi por causa de Deus. Eu trabalho pra caramba, eu já ia conseguir mesmo. Deixa eu te falar, irmão, se você está começando agora, deixa eu te falar, Barleta, deixa eu te falar, irmã, se vocês estão começando, como? Fabiane, vou decorar seu nome. Se vocês estão começando agora, se guardem disso, porque isso é uma obra comum. Ele chegar lá na frente e dizer: você iria conseguir mesmo sem Deus. Você trabalha pra caramba. É só uma coincidência. Olha o que o cara mais inteligente da terra diz: não permita isso. Reconheça ele a cada real que entrar na tua conta. Agora olha o resto da expressão: e ele vai continuar te dando crescimento. Compreende? Veja o contexto, volta para o 5. Confia nele de todo o teu coração. Não deixa tua mente tomar conta disso, cara. Lembra os provérbios que eu li aqui, desse mesmo Salomão, na hora de vocês serem fiéis, que eu falei, cara, o homem que se apressa a enriquecer vai sofrer o mal. Porque a pressa em enriquecer é não honrar a Deus com a parte dele. Logo em seguida ele diz: mas o fiel será acumulado de bênçãos e riquezas. Puxa, gente, a gente não está brincando. Todo o trabalho do diabo é colocar dúvidas. Por isso que antes desse culto começar, à tarde a gente se reúne aqui e eu fico aqui 2 horas declarando que todo o espírito de orgulho vai embora desse lugar. Que todo espírito de soberba desapareça. E eu emendo e digo que os espíritos de dúvida, questionamento e rebelião saia. Para que a palavra de Deus tenha liberdade de formar vidas de pensamentos. Formar vidas de pensamentos. Vida de pensamento. Sabia que você tem uma vida de pensamentos? Cada um de nós temos uma vida de pensamentos. E essa vida de pensamentos é o limite de onde nós vamos chegar. Por isso que ela tem que ser influenciada pela palavra. Amém? Quem está pegando, diga aleluia. Agora nós vamos passar para o próximo capítulo, onde tem uma amalequita terrível. Diga amalequita. Amalequita, eu falei no culto passado, lembra que eu falei? Deus dá uma ordem para que os amalequitas sejam completamente destruídos. Diga glória a Deus para isso. Isso está escrito, olha, 1 Samuel capítulo 15, verso 2. Vamos lá? Ouça isso. Vou ler rápido, porque isso eu já ensinei semana passada, gente. Levantando-se Absalão pela manhã, 1 Samuel 15, 2. Esse menino, ele quer fazer uma pegadinha comigo. 1 Samuel 15, 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ele falando com o rei Saul, o primeiro rei: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel. O Amaleque, eu ensinei a vocês, Amal, o radical da palavra Amaleque significa trabalho, desgaste, labor, estresse. Estresse, aquele trabalho feito na tua força. Pelo que ele fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho enquanto ele subiu ao Egito. Vira mais um. Ele diz assim no 3: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. Nada lhe poupes. Fala para o irmão do lado: nada lhe poupes. Fala para o irmão do lado: nada lhe poupes. Agora, pula para mim para o verso 7. Então Saul feriu os amalequitas. Obedeceu, olha que legal. Legal, né? Mas veja. Desde Avilá até Chegassur, que está de frente do Egito. Vira. Tomou vivo Agag. Peraí. Deus disse... Alguém pode repetir o que eu mandei você falar? Nada lhe poupes. Nada lhe poupes. Mas parece que o cara poupou Agag, o rei. Porém, a todo o povo destruiu. Aleluia, pastor, você não viu? Eu fiz o certo, só poupei Agag. Vai virando. E Saul e o povo pouparam Agag, mas também pouparam o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais gordos.
Espera aí, cara, já poupou um monte de coisa, eu acho. Repete, diga, nada lhe poupes. Vai, filho, você tem que ter fé, está morta. Vai, nada lhe poupes. Isso tem que entrar no teu coração. Mas o cara já poupou um monte de coisa. Cordeiro, melhor que havia. E não quiseram destruir totalmente. Vira. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: pega, vira. Arrependo-me de ter constituído Saul por rei. Eu amo isso, porque tem pessoas que pensam que Deus não se arrepende. Arrependo-me de ter escolhido esse cara. Sabe por quê? Porque o que ele me disse na hora da bênção, ele usou o livre-arbítrio dele para fazer do jeito dele. Me arrependo. E a coisa pior que pode acontecer na vida de uma pessoa é você chegar lá na frente e você descobrir que o lugar que era para você estar tem outra pessoa sentada lá. Você sabia que eu já conversei com Deus e disse: Senhor, eu sou homem para muita coisa, mas para isso não, eu não aguento não. Chegar num determinado ponto da minha vida e olhar para cima e ver que o lugar que estava preparado para mim tem outra pessoa porque eu fui um covarde. Eu não quero. Eu não quero passar por isso. Você entende? Você está pegando? Quem está pegando, diga aleluia. Nada lhe poupe. E o cara começou a poupar. Agora deixa eu te contar um segredo. 2 Samuel, capítulo 1, no verso 6. Agora eu vou te mostrar. Passaram-se águas sobre a ponte. Samuel agora estava contra a vontade de Deus naquela posição. Só maldição, até enlouquecer, aquele cara enlouqueceu. Tá pegando? Porque agora ele estava na posição contra a vontade de Deus. E diz assim agora, depois que muitas águas passaram sobre a ponte, então disse o moço: morreu Saul. Esse Saul acabou morto na mão dos inimigos. Espera aí, pastor, mas eu preciso entender uma coisa. Vamos prestar atenção, gente, agora. Pastor, eu preciso entender uma coisa. Por que esse cara foi escolhido por Deus e morreu na mão de um inimigo? É simples, cara. Porque Deus disse para o cara: não poupe nada. E o cara fez o quê? Fez do jeito dele. Eu queria que todos vocês fossem feitos essa criancinha. Eu não vou deixar ela ir para a escolinha nunca não, que ela chega a dar vida no culto. Vocês não viram nada, eu tinha que filmar. Eu quando falo alguma coisa, ela levanta e quer aplaudir. É a mãe que segura a mãozinha dela assim, ó. É, fantástico. Vocês estão ouvindo, gente? Presta atenção nisso. Agora, esse cara morreu na mão dos inimigos. E aí, Davi agora está no trono. Um homem segundo o coração de Deus. Diga, repita. Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque esse cara só fazia como Deus quer. Ele errava na vida dele, ele tinha comportamentos errados. Mas primeiro era o reino, primeiro era o trono. Agora Davi foi perseguido 13 anos por Saul, sentou no trono. Aleluia. O propósito dele se cumprindo. Ele está no lugar que era de Saul, porque Saul foi um covarde. Sabe qual foi o primeiro decreto de Davi? Desceu do trono e disse: não, o pessoal suba, a gente que acabou de te colocar no trono. Ele disse: não subo enquanto não trouxerem a arca. Primeiro o reino. Aí Deus aparece e diz: cara, tu tem um coração igual ao meu. Isso já foi um motivo de crise, porque esse cara matou o melhor amigo, adulterou com a mulher dele, teve filho com a mulher do cara. Esse cara matou um monte de gente. E Deus disse: mas ele tem um coração igual ao meu, porque ele colocava primeiro o reino. Você está pegando? E agora chega o cara contando para Davi que Saul morreu. Então disse o moço ao portador da notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre sua lança, e os carros e cavaleiros estavam apertando no meio da batalha. Vira. Olhando ele para trás, ele me viu, me chamou correndo: vem cá, vem, corre. Aí vira.
Ele me perguntou: quem és? Eu respondi: sou uma amalequita. Diga amalequita. Você lembra que Deus tinha mandado ele não poupar ninguém? E ele poupou. Agora ele está com uma dessas pessoas que ele poupou. Vira. Então me disse: pula em cima de mim e me mata, porque eu me sinto vencido de cãibra e o tino ainda estou com consciência plena. Vira. Então eu pulei sobre ele e o matei. Para. Escuta. Tudo aquilo que você tolerar vai te matar. Pegou? Tudo aquilo que Deus diz para você extirpar da tua vida e você tolera conviver com aquilo, aquilo vai te matar. Mais cedo ou mais tarde, irmão. Compreende isso? Por isso que ele diz: cara, eu te dou o meu favor e a minha graça. Quando, Senhor? Quando você desistir da tua capacidade e você fizer o que eu gosto, feito Esther. Então você tem meu favor e minha graça. E o favor e a minha graça sempre vão te dar vitória. Na frente de todos que escolheram o seu próprio discernimento. Eu vou voltar a dizer, eu falei, vocês não pegaram muito bem. Quando eu leio essa história, você consegue ver igual a mim, mulheres com pulseira até o ombro? Com colar até o umbigo? Você consegue ver mulher com brinco até sumir a orelha? Anel até a ponta dos dedos na unha? E entrando na frente do rei assim? Com um charme danado? Você consegue ver? Porque eu consigo. Na mesma hora que eu leio essa história, eu vejo essa cena. Sabe o que é isso? As pessoas que tentam fazer com a sua própria força. E são as pessoas que tentam fazer com o seu próprio esforço. Vamos voltar para o livro de Esther para a gente terminar. Balança seu irmão e diz para ele assim: presta atenção, irmão. Aleluia. Olha, a gente vai falar de um homem muito mau que era amalequita. Por isso que eu entrei nesse assunto. Era o Ramã. Esther capítulo 3, verso 2. Esse Ramã, ele como amalequita, eu não conseguia explicação de por que ele chegou num cargo tão alto. Eu sei que ele era o braço direito do rei e ele era um amalequita. Só que ele era um cara muito prepotente. Ele queria que todo mundo se dobrasse diante dele. E a Bíblia diz que todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim ele tinha ordenado e o rei tinha mandado a respeito dele. Porém, o tal do tio da Esther, que agora era rainha, não se dobrava. E esse cara ficou irado, vira, verso 3. Então os servos do rei que estavam à porta do rei foram contar a Mordecai: por que tu transgride as ordens do rei? Pula para o verso 5, que o nosso tempo está acabando. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, ficou irado. Vai virando, vira. Porém, teve como pouco nos seus propósitos a tentar apenas matar Mordecai. Ele disse: esse cara é judeu? Vou matar todos os judeus do reino. Aí eu começo a falar para vocês, gente. Você entende que eu posso pregar isso 1000 vezes, você vai ficar com o olho arregalado. Que lá atrás, quando a primeira vez o nome de Deus aparece, Deus está virando o jogo, tirando uma rainha e colocando uma judia de 17 anos. E agora, cá na frente, essa mulher já rainha, esse amaldiçoado intenta contra todo o povo judeu, da onde a história da redenção se prolifera. Você consegue entender que se o mal prevalece sobre o povo judeu nessa época, Jesus não nasceria? Só que Deus já estava vendo lá na frente. Diga aleluia, diga aleluia. Então você pode não entender muito bem, sabe quando Deus te diz um não? Quando Ele te manda fazer de outra forma. Você pode não entender muito bem quando Ele diz: cara, permanece constante no princípio que eu te passei. Você pode ser seduzido pelo diabo a pensar: bem, mas eu já conseguiria mesmo. E você começa a não entender
que o enfeite que vem pelo teu próprio discernimento da tua prática no mundo, ele te torna meio que ridículo diante de Deus. Você está pegando por que eu falei de pulseiras até o ombro e anéis até as unhas? Vou repetir. O ornamento de sucesso da tua vida que vem através da tua própria capacidade, quando você começa a excluir Deus devagarzinho, a vitória se torna meio ridícula diante de Deus. É só você imaginar aquela mulher com pulseira até o ombro, anel até a ponta do dedo, 55 cintos de ouro, andando assim, chegando perto do rei assim, ó, cheia de charme, e fazendo assim, ó. E aí? É assim que você fica diante de Deus. Quando você tenta se enfeitar. E o Espírito Santo está dizendo, não, é só o que o rei gosta, cara. Não precisa essa cambalha, não precisa trazer os 5 sacolas com picanha, com vinho do Porto. Ele só te pediu 5 pães e 2 leites. Posso ouvir um aleluia? E é isso que vai te tornar mais lindo diante dele. É isso que vai fazer ele te dar favor e crescimento. Eu já falei que eu preciso de um bandeira. Já, né? Vocês estão pegando? Quem está pegando? Diga aleluia. Esse livro ele se transfere para a nossa vida. Caramba. Aleluia. Eu sempre tomei em garrafa de plástico, agora botaram uma taça de cristal. Tem alguém roubando aí na igreja. Quem está pegando? Diga glória a Deus, cara. Você pode entender que Deus já estava preparado para esse ato lá atrás. Ele sabia que algo ia se levantar contra o povo dele. Ele fez todo o movimento para dar livramento. E é isso que eu quero te dizer. Não importa o que aconteça, Deus está contigo gerando provisão. Diga aleluia. Pastor, mas e se você for para a praia e chover? Deus está te dando provisão. Aleluia, cara. Entende? E se o teu empregado não for? Deus está te dando provisão. Deus está te dando provisão. Ele está vendo lá na frente. Ele está contigo nessa. Diga aleluia, cara. Fala como um profeta para o teu irmão. Deus está contigo nessa, irmão. Fala com fé como um profeta, uma profetisa. Diga, Deus está contigo nessa. Eu quero que vocês entendam que Deus joga no teu time. Não tem essa de, Deus agora está contra mim porque eu errei. Não, Deus joga no teu time. Por isso teu time já ganhou. Você joga no time que vence. Compreende isso? Quem está comigo? Esse Ramã pega, joga um dado chamado Pur. Era um dado da sorte. E cai no dia 13. Então esses caras agora, capítulo 3, verso 12. Eles enviam carta a todas as províncias. Decretando, chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês. E ordenou Ramã que tudo se escrevesse aos sátrapas, reis, governadores de todas as províncias, príncipe de cada povo, cada província seu modo de escrever, cada povo sua própria língua, e escrevessem essa ordem, esse edito, vira mais um, 13. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no tal do dia 13. Por isso que até hoje, quando o pessoal fala do dia 13, diz que é o dia do azar. É porque nesse dia morreu os judeus, todo o povo de Deus. Você está entendendo? Só que Deus já tinha dado uma jogada na frente no tabuleiro de xadrez. Ele tinha posto uma rainha judia lá. Isso é fantástico. Chegou a notícia aqui, agora capítulo 4, verso 14. Mordecai, aquele tio dela que não se dobrava, Ramã, estava lá fora e chegaram e disseram, cara, a sua sobrinha está lá dentro correndo perigo, porque saiu um edito do rei que todo judeu vai morrer. Mordecai falou, é mesmo? Então leva essa carta para minha sobrinha. E ele escreve assim,
se neste momento você calar a tua boca, Deus vai levantar de outra parte o socorro e o livramento. Posso ouvir um aleluia? Você acha que só tinha o barco de Pedro no Mar da Galileia quando Jesus subiu para pregar? Tinha um monte. Você entende que Pedro podia ter dito, não, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, né, Senhor? O Senhor tem que entender que se eu ficar 2 horas sem pescar, aí depois lá na frente vai me fazer falta esse recurso. Você acha que Jesus ia tomar a força? Você consegue entender que ele ia dar um sorriso, ia continuar andando, e ele ia encontrar o barco do Sebastião. Pastor, o senhor é prepotente, sou eu sou o filho mais amado. E aí ele ia dizer, posso usar o seu? Ele ia dizer, pode. Só que 1 e 2 Pedro não seria 2 Pedro, seria 1 e 2 Sebastião. Porque Pedro seria apagado e outro entraria no propósito. Você pega? Então, cara, servir a Deus é a tua honra. Olha lá. Se levantará para os judeus socorro e livramento de outro lugar. Olha o que ele diz. Mas tu e a tua casa vão morrer. E quem sabe, eu gosto dessa frase, se foi para esse momento especial que Deus fez tudo isso para você estar aí agora. Você já pensou quantos? Você já pensou, vai comigo, vai. Quantos ocasos aconteceram para você estar aqui hoje? Já pensou quantas coincidências e quantos ventos se cruzaram para você estar hoje no cargo que você está, na situação financeira que você se encontra? Você já pensou quantas combinações de fatos aconteceram para você estar aí? Inclusive uma delas só eu vou citar. Teu coração não parou. É só uma das combinações. Você consegue entender? Você consegue ouvir isso da boca de Deus? Será que não foi para esse momento que eu te coloquei nesse lugar, mané? Você não consegue abrir o olho e entender que se tu responder positivamente, eu tenho a plenitude de tudo para tu? Eu vou continuar te usando. Será que você não entende, cara? Que se você parar, você vai morrer no lugar que você parou. Cara, desculpa, eu dei essa aula no 2º ano da escola. O lugar onde você recusa e para o teu propósito é o lugar onde você morre, cara. Você não passa dali. Consegue entender? Muitos dizem, pastor... Eu acho fantástico. Pastor, mas Deus chamou Abraão da terra do Ur dos Caldeus. Não, Deus não chamou Abraão. Deus não chamou Abraão. Desculpa, filho. É Gênesis capítulo 11. Abre aí para mim. Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. Vamos ver. A gente aprendeu a vida inteira assim, pastor. Digo, filho, não importa quanto tempo você sabe uma mentira, ela não vira verdade. Ela continua sendo uma mentira velha, mas é mentira. Põe aí para mim. Gênesis 11, verso 28. Vê se você entende. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Harã era o filho de Tera, irmão de Abraão. Estando Tera, seu pai, ainda vivo. Então, eles estavam aonde? Em Ur dos Caldeus. Vira. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão se chamava Sara, a de Naor Milca, a filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Vira? Saraí era estéril e não tinha filhos. Vira? Tomou Tera, é o pai de Abraão. Ele pegou Abraão, seu filho, a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, a Saraí, a nora e sua mulher de seu filho, Abraão. E Tera, o pai de Abraão, saiu com essa galera de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Você está entendendo que o chamado não era de Abraão, era do pai dele, Tera. Só que eles chegaram em Harã.
Harã até hoje está lá. É um lugar que tem muitas fontes, muitos oásis. É um lugar paradisíaco. É um lugar que você chega e diz: venci. E quando Tera chegou em Harã, sabe o que ele falou? Tá bom. Vira mais um. Havendo Tera vivido 205 anos, morreu em Harã. Vou repetir a frase. O lugar onde você estagna do teu propósito é o lugar onde você morre. Agora vira. Aí começa o 12:1. Então o Senhor aparece a Abraão e diz: sai da tua terra e do meio dos teus parentes. Você consegue entender que Abraão não estava mais em Ur? Ele estava onde o pai morreu, em Harã. Só que te ensinaram a vida inteira que Deus chamou Abraão em Ur. É mentira. E ele chamou Abraão porque Tera foi um covarde. O pai da fé era para ser Tera. Mas ele foi um covarde. Legal? E a primeira coisa que Deus diz para Abraão é: sai do meio dessa cambada de boca aberta. Está lendo ali? Está lendo? Porque esses caras já destruíram o teu pai. E eles vão na tua cabeça dizendo que você não aguenta, que não vai dar, que vai dar errado, que você não vai conseguir, que você vai morrer, que não vai dar certo, que vai falir, que não vai conseguir, que se você der o dízimo vai quebrar, que se você perdoar vai ser humilhado. Que eles vão encher tua cabeça e vão destruir tua jornada. Já destruíram a do teu pai. Larga essa cambada para trás. Porque o lugar onde Deus preparou para você ir, não é todo mundo que vai conseguir entrar. Muitos vão ter que ficar para trás para você poder entrar, entende? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Aleluia. Você ainda está comigo? Filho. Quando Deus te pede, Ele te garante. Diga aleluia para isso. Isaías 40, verso 30. Põe aí para mim. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços, de exaustos, caem de cara no chão. Vida. Mas aqueles que esperam no Senhor, e essa palavra espera, olha aqui para mim, significa você fincar o pé na direção que Deus te deu e na aliança que você fez com Ele e dizer assim: Senhor, o sangue pode bater na canela, mas eu não saio daqui. Entende? E a palavra espera significa você fincar o pé e dizer: Senhor, se na canela for pouco, pode bater no umbigo, mas eu não arredo daqui. Ele diz: cara, esses caras, quando parecer que vai fechar e eles pensarem que não aguentam mais ou que estão estressados, então eles vão sentir o chão sair debaixo dos pés. E quando eles abrirem os olhos, eles vão estar voando nas asas de Deus. Porque eles não vão se cansar. Terá uma força sobrenatural para levar eles até o fim. Fala para o irmão do lado: espera no Senhor. Fala para o do outro lado, mas fala agora com mais fé: espera no Senhor. Espera no Senhor, cara. Ele nunca falha. Diga aleluia. Então, Esther capítulo 5, verso 1. Vamos terminar? Tenho que terminar, senão domingo que vem a gente volta de novo. Ao terceiro dia, Esther se aprontou e aí ela disse assim: agora eu vou lá pedir. Agora eu vou pedir pelo meu povo, porque é para esse momento que Deus me levantou aqui. Diga aleluia, diga aleluia. Eu vou até lá interceder pelo povo. Eu virei rainha para isso. Eita. Se você é mulher, diga rainha. Se você é homem, diga rei. Levanta a mão, diga assim: olha, Deus me tornou rei
para esse momento. É isso que ele espera. Agora, deixa eu terminar, porque às vezes a gente tem medo de exercer essa posição. Sabe qual era a regra dos medo-persas? Eu vou terminar aqui. Se alguém, mesmo a rainha, entrasse na presença do rei Assuero e esse cara não levantasse o cetro, para essa pessoa vir e tocar o dedo indicador, essa pessoa tinha que morrer na mesma hora. Mesmo a rainha ou a mãe dele ou quem quer que seja. Era uma lei teocrática. Então você entende que Esté ficou com muita dor de barriga. Ela disse: Jesus, eu vou lá e que esse cara tá num dia mau. Mas ela tinha o favor e a graça, lembra? Diga favor e graça. Diga favor e crescimento.